Mais um programa Viva Jovem e você está aí ligado na programação. Que bom que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre sexo, isso mesmo. E essa palavra é uma palavra meio melindrosa, né? A gente não chega assim no meio da rua e fala assim, sexo, sexo, na igreja. Olá, irmãos, quero agradecer a Deus pelo sexo. A gente não costuma ouvir isso. Ou de repente na reunião familiar, todo mundo sentado na mesa e de repente você pergunta para seu pai, pai, vamos falar um pouquinho sobre sexo? Não, porque a palavra sexo é uma palavra que está cheia de tabus e de ideias diferentes. Mas vamos tentar desvendar ela segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Afinal, Deus tem um propósito com essa palavra. Veja só, o que significa sexo? Vamos explicar isso. Uau, quando eu falo assim até arrepiando. Como assim explicar o que é sexo? Não se preocupe. São explicações práticas, mas fundamentadas no sentido da palavra. Veja só, quando você preenche um formulário e coloca nome, endereço, cidade, idade, tá, tudo isso aí, aparece sexo, aí você coloca virgem ou não virgem, é isso? Não, você coloca masculino ou feminino. Justamente isso é sexo. Sexo tem a ver com gênero masculino, gênero feminino. Mas claro, também tem a ver com o ato sexual, ou seja, a união de dois corpos. E quando falamos a palavra sexo, geralmente nos referimos a isso, a união de dois corpos. E vamos tentar deixar então todo o tabu e toda ideia preconcebida sobre isso e vamos tentar, com mente aberta, entender o propósito da sexualidade. Existem várias fontes de informação sobre o que é sexualidade. Fontes que vêm da rua, coisas que você ouve, piadas de um tio que contou, os companheiros de escola ficaram falando, coisas que você vê nas novelas, nos filmes, nas músicas. Toda a informação que você recebe sobre sexualidade, geralmente tem uma visão deturpada sobre o que significa a sexualidade. Se você colocar, por exemplo, a palavra sexo no buscador do Google e apertar para buscar, não faça isso, mas se você o fizer, você vai descobrir que 98% das páginas que vão aparecer ali do conteúdo é conteúdo do tipo pornográfico e apenas 2% de explicações do tipo que vamos ter agora nesse momento. Por isso, a palavra sexo tem sido deturpada. Lamentavelmente, quando falamos a palavra sexo, parece que estamos falando algo errado, mas não estamos falando nada errado. Até porque vamos descobrir que a origem do sexo, do ato sexual, é uma origem divina. Que é isso, Gabriel? Para com isso. Esse é um vídeo da igreja, Gabriel. Não é isso mesmo. O sexo é uma invenção divina. E vamos ver isso em Gênesis capítulo 2, no verso 24, que diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus fez o homem e a mulher capazes de poder juntar os seus corpos para poder reproduzir. Ou seja, quem inventou a genitália masculina e a genitália feminina e os fez certinho para se encaixarem foi Deus. Isso é maravilhoso. Quando você entende isso, então você passa a encarar o ato sexual de uma forma diferente, não cheia de tabus como tínhamos antigamente, como você está pensando talvez nesse momento. Agora veja só, o que a Bíblia fala sobre sexualidade? Muito bem, nós vamos ter agora um pequeno estudo bíblico sobre sexualidade na Bíblia. Nossa, Gabriel, nunca ouvi isso, nunca tive na minha igreja um estudo bíblico sobre sexualidade. Claro, não é normal, de repente um dia falar, irmãos, hoje na igreja, na parte da tarde, eu quero chamar toda a igreja e nós iremos estudar sobre a sexualidade. Não acontece isso comumente. Eu não sei se alguma vez aconteceu. Tudo bem. Sexualidade na Bíblia. Vamos ver alguns textos inspirados da palavra de Deus que nos ajudem a entender qual é o propósito da sexualidade. 3 propósitos tem segundo a Bíblia. Primeiro, Gênesis capítulo 1, verso 28 diz assim: portanto, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Meus queridos, a única forma de frutificar e multiplicar é praticando o ato sexual, a menos que tenha sido inventado de alguma forma e eu não sei ainda, mas acredito que não. Então, o ato sexual tem um objetivo principal que é ter filhinhos. Para ter filhinhos, precisamos praticar o ato sexual. Deus criou o ato sexual com esse propósito. Mas esse é apenas o primeiro propósito do ato sexual. Vamos para o segundo propósito que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Sabe o que significa isso? Olha, essa vida é difícil, Trabalhos, atividade, sofrimento, é difícil. Mas Deus fala assim, olha, depois de tanto sofrimento, eu quero te dar pelo menos um momento de alegria. E esse momento é você gozar, desfrutar, curtir a vida com a mulher que Deus te deu.
Eu te pergunto, como é que um homem casado desfruta da vida com a mulher que Deus lhe deu? De várias maneiras, inclusive através do momento mais íntimo e mais especial que existe entre um casal, que é o ato sexual. O sábio Salomão tinha acabado de falar que tudo é vaidade. Eu fiz um monte de coisas e achei que tudo era vaidade, juntei um monte de dinheiro, visitei um monte de lugares, não me privei de nada e descobri que tudo é vaidade. Eu quero te dizer uma coisa, ele disse, como seus últimos conselhos. O que você tem que fazer é sentar, comer e beber e gozar da vida com a mulher que você ama, porque isso é o que importa nessa vida. Ou seja, o ato sexual foi dado por Deus como uma forma de poder desfrutar da vida num momento em que, apesar de que tudo está dando errado e sofrimos demais, mesmo assim temos momentos especiais de antigozo celestial. Que maravilha Deus ter feito o ato sexual com esse propósito. E agora vamos para o terceiro objetivo, o propósito do ato sexual revelado na Bíblia. E eu vou ler agora no livro de Provérbios, capítulo 5, verso 18 e verso 19, que diz assim: Seja bendito o teu manancial. Quando fala manancial, geralmente a Bíblia, em linguagem simbólica, na linguagem poética desses livros poéticos, está se referindo à capacidade sexual que um homem tenha, o manancial do homem. Então, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, aquela mulher com a qual você se casou, que você ama. E o verso 19 diz assim: Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Bem, se eu não estivesse lendo a Bíblia, você estaria falando nesse momento: nossa, como esse Gabriel é imoral, olha o que ele está falando. Seios, tá? Isso é conversa por um vídeo, tá? Não se preocupe, é a Bíblia que está falando. Saciem-te os seus seios em todo o tempo. Pergunta para vocês: a mulher engravida se os seios forem tocados? Eu acho que sim, não sei, talvez um pouquinho. Não! A mulher não é engravida por isso. Então por que Deus fala através do seu servo que a alegria do homem deve estar na satisfação de saciar-se com os seios da sua esposa? Sabem por quê? Porque o terceiro propósito do ato sexual é o prazer que ele oferece. Deus quer que as pessoas sintam prazer, tenham prazer. E ele mostra isso como algo não errado. Sentir prazer sexual não é errado. Claro, desde que seja com a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo e da forma certa. Mas não é um sentimento errado o prazer que proporciona o ato sexual, o prazer que proporciona o corpo da pessoa amada. E por isso, Deus nos colocou na Bíblia algumas chaves muito lindas para entender que o ato sexual não é apenas para a procriação, mas também para o prazer de duas pessoas. Louvado seja Deus porque Ele nos dá essas dicas maravilhosas. E Ele criou o ato sexual como uma das coisas mais lindas e importantes que existe nesse mundo. E tenho certeza que você que ainda não experimentou essa sensação de estar com a pessoa que você ama e praticar o ato sexual com essa pessoa, você ainda não experimentou uma das grandes sensações que existe nesse mundo, os momentos mais lindos da história, da tua história. E esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus para a nossa vida. Por isso, o ato sexual é uma invenção divina e Deus quer que nós possamos desfrutá-la intensamente. Claro, Deus tem o momento certo para isso. E Deus tem a forma certa para isso. Não quer dizer que agora acaba o vídeo e você fala assim: tá liberado, o Gabriel falou, leu alguns textos de que o ato sexual é bom e que temos que praticá-lo porque Deus quer que a gente sinta prazer, então você vai por aí à procura de prazer. Não! Tudo deve ser feito de forma refriada e Deus tem uma forma de você canalizar o prazer no momento certo e com a pessoa certa. E continua assistindo os próximos vídeos, porque vamos te dar dicas sobre como você esperar esse momento certo, como fazer para controlar os desejos enquanto não chega esse momento e qual é o plano de Deus para a sexualidade para aqueles que são solteiros. Mas enquanto isso, agradeça a Deus pelo dom da sexualidade, porque Ele o criou e isso é maravilhoso. É isso aí. Acabamos esse vídeo e se você gostou desse conteúdo, você curte, compartilha, comenta, divulga com os teus amigos e lembre-se que isso aqui dá um trabalho, sabe, fazer tudo isso. E é tão legal quando alguém chega e faz, curtiu, uau, é legal, alguém curtiu, alguém comentou. Isso é muito bom porque nos anima a poder divulgar mais, a poder gravar mais vídeos e poder fazer disso um momento feliz. Um abraço!